Bem, amigos, bom dia, como estão vocês? Tudo bem? Eu sou Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Você já sabe, aqui todos os dias nós começamos sempre, de segunda a sexta-feira, com as principais informações do mercado para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje não é um sextou, mas é um quartou e um quartou especial, porque hoje é um quartou de super quarta, amanhã feriado aqui no Brasil. Hoje, quarta-feira, então, dia 1º de novembro, começando aí o penúltimo mês do ano. Eu vou começar o penúltimo mês do ano, como eu sempre começo todos os dias aqui com você, pedindo para que você deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo aí com todos os seus amigos, grupos de família, listas de clientes, enfim, compartilhe, espalhe esse vídeo porque você nos ajuda bastante. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve, ative as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver o vídeo novo por aqui. E agora eu estou com o compromisso do Momento Maguila. Para quem não sabe, Maguila é um lutador de boxe brasileiro, que ele sempre mandava um monte de beijo e abraço ao final das lutas, mas por que eu estou dizendo que agora eu estou sendo cobrado pelo Momento Maguila? Eu mandei um abraço para alguns colegas essa semana e agora todo mundo quer abraço também. Então vai um abraço de hoje, vai para um dos Golden Boys aí da minha equipe de trabalho, é um colega de trabalho extremamente competente, responsável, menino jovem, brilhante, que é o Léo Fechini, o famoso Léozinho. Um abraço, meu amigo, sucesso, você é um cara brilhante. Um outro abraço de hoje que eu também fui cobrado ontem, também quero abraço ao vivo, Rock, é a Lavínia Portugal, também excelente profissional, trabalha comigo já há alguns anos, estamos sempre próximos nas mesmas equipes. Um abraço, Lavínia, sucesso também, você que está começando aí uma nova jornada. Mas vamos lá, o que interessa. Como eu disse, hoje não é um quartou qualquer, hoje é um quartou de super quarta, e isso já vem surtindo efeitos aí ao longo da semana, justamente porque a gente viu no cenário externo, Estados Unidos especificamente falando, sinais sinais positivos de que a política monetária do Fed vem trazendo algum efeito. A gente teve, por exemplo, ontem, confiança do consumidor que veio negativo, mas a gente observa, a gente tinha falado aqui sobre a questão dos gastos do americano, que permanece alto, mas vem se equilibrando, vem se aproximando ali de um platô dessa curva. Isso é um sinal que vem sendo dado positivo. Outro sinal importante que a gente teve ontem foi em relação a dados de empregos. Apesar do custo do emprego ter subido um pouquinho além do que na última leitura, os dados de salário, o preço, o custo de salário, que é uma parte do custo total de emprego, ele vem dando sinais também de desaceleração. A gente já falou aqui bastante que salário é um dos núcleos mais duros de inflação e que essa desaceleração é extremamente positiva. E aí, como eu disse, somados aí os fatores de redução da tensão, não digo da tensão no Oriente Médio, na faixa de Gaza, conflito Hamas-Israel, mas uma diminuição da percepção de um prolongamento desse conflito, junto ali com dados que vieram, os dados de ontem vieram mistos, mas são dados que entregaram, como eu falei também, sinais positivos, uma expectativa para manutenção da taxa de juros, do intervalo de juros hoje nos Estados Unidos, e uma expectativa bastante positiva de que a declaração pode vir dizendo que esses dados, esses sinais, eles de fato se confirmam como elementos relevantes para, de repente, um prazo não tão prolongado de manutenção da taxa de juros em patamares elevados. E isso fez com que ontem Bolsa lá nos Estados Unidos fechasse mais um dia positivo. A gente vem aí selando uma semana curta e os principais 2 últimos dias de outubro de maneira positiva. A gente tinha tido resultados na segunda-feira acima de 1% e ontem o Dow Jones fechou em alta de 0,38%, o S&P alta de 0,65% e a Nasdaq em alta de 0,48%, também puxado aí por alguns dados corporativos, resultados, que foram positivos. Aqui no Brasil ontem, sem muito barulho de política econômica, o nosso mercado aqui conseguiu ter fôlego para acompanhar a alta de Europa e de Estados Unidos. Lógico que se a gente tivesse aí uma participação positiva, um fechamento positivo de Petrobras e bancos, a gente teria um resultado ainda um pouco melhor, mas a verdade é que o mês de outubro fecha aí com a queda de 2,94, só para a gente ter ideia, a gente vinha ali de um range de abril a julho
de fechamentos mensais positivos, e ali no final de julho o Ibovespa ele acumulava uma alta de 11,31% no ano naquele momento. Aí veio agosto com a queda de 5,09%, setembro um altinho ali de 0,71%, e outubro foi mais um mês bastante difícil para o mercado, para o Ibovespa, fechando aí com essa queda de 2,94%. É importante a gente lembrar fatores aí como o nosso risco fiscal. É importante a gente trazer a nossa responsabilidade na frente, né? Então, a desconfiança no mercado em relação à capacidade do cumprimento de metas fiscais por parte do governo, a elevação das taxas dos treasuries lá nos Estados Unidos, e ainda para fechar outubro, na verdade, o outubro já começou com o conflito Hamas-Israel, e isso tudo acumulado aí fez com que esses 11,31 virassem 3,11% é o acumulado do Ibovespa agora de janeiro a final de outubro. Ontem tivemos alguns resultados importantes. Carrefour entregou um lucro de 132 milhões, CCR 501 milhões, Prio 348 milhões de dólares no caso de Prio, Telefônica 1,47 bi, foram alguns resultados aqui que consegui apurar, foram bastante resultados ontem que foram divulgados, eu trouxe somente alguns aqui. Hoje, importante lembrar, a gente, como eu já falei até no início, super quarta, a gente tem aí a definição das taxas de juros, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Lembrando, super quarta, a gente costuma chamar aqui de super quarta quando as reuniões coincidem, e é o caso dessa semana agora. A expectativa nos Estados Unidos é de manutenção, lá não é uma taxa pontual, é um intervalo que está nesse momento entre 5,25% e 5,5%, essa taxa deve ser mantida. É importante lembrar que o FONC ele divulga a taxa ao longo do pregão, deve sair por volta das 15 horas aqui no Brasil, então isso pode fazer barulho, isso pode mexer ali com a questão da volatilidade ao longo do dia. Lembrando também que às 15h30 tem uma sessão de perguntas e respostas lá com o Powell, inclusive é possível você acompanhar através aqui do YouTube, alguns canais eles apresentam aí essa questão, inclusive com tradução simultânea ou legendado. Aqui no Brasil, a expectativa é de mais um corte de 0,5%, manutenção do pace, seguindo justamente a regra que o Banco Central, que o Copom já tinha anunciado na própria ata da última reunião, que manteria esse pace. A nossa formação deve ser aqui por volta das 18h30, 19 horas, então já com o mercado fechado. Como amanhã é feriado, a gente deve ter efeitos disso somente na sexta-feira, que inclusive deve ser um dia de pouco fluxo financeiro. Só para vocês terem ideia, o pregão de ontem, que foi um pregão de alta, o fluxo foi de 19 bi. A gente sabe que 19 bi é bem abaixo daquilo que a gente entende como um fluxo saudável e normal do Ibovespa, na casa dos 28, 29 bilhões de reais de negócios ao longo do dia. Mas é isso, o Copom então divulga no final, já depois do pregão fechado. O importante, tanto lá fora como aqui, não é a taxa em si, a taxa a gente já imagina o que é que vem, mas são as declarações, né? O que vai ser falado na sessão de perguntas e respostas lá por parte do Jerome Powell, e aqui no comunicado que sai junto com a taxa, lembrando que a ata só sai na semana que vem. Aqui no Brasil funciona dessa forma, e aí na sexta-feira, com o pregão ali espremido entre um feriado e o final de semana, deveremos ter um dia de baixíssima liquidez, mas a dependente pode ter uma volatilidade grande. Normalmente liquidez baixa pode ter efeitos mesmo distorcidos, mas um efeito ali de bastante volta, certo? Vamos então ver como foram alguns dados de fechamento ontem e como o mercado já abriu no dia de hoje. Vamos lá então. Bom, então como eu já tinha dito, o Ibovespa fechou em alta no dia de ontem, uma alta de 0,54, fechando ali a 113.144 pontos, sendo as maiores altas, Gol, que fechou a 8,92 de alta, e Pão de Açúcar com 8,38 de alta na ponta oposta, puxando aí as quedas. Nós tivemos Braskem, que caiu 3,08, e Magazine Luiza, que caiu 2,91. O dólar fechou ontem em queda de 0,23, cotado a 5,05. No calendário de hoje, nós temos, só dar uma olhadinha para os balanços que a gente tem, empresas divulgando o balanço hoje. Nós vamos ter Banco Pan e Americanas, atenção aí a isso, mas no calendário de
Hoje, até passar também pelo que a gente teve de dados ontem, foi pequenininho o calendário, dá para a gente falar, porque tivemos informações também importantes que ajudaram até o fechamento positivo da terça-feira. Tivemos inflação na zona do euro abaixo do esperado, a expectativa era 3,1, veio 2,9. No anual, o PIB, na verdade, do terceiro quadril, a expectativa aí já não foi tão bom, porque a expectativa era de 0,2, veio 0,1. Taxa de emprego no Brasil veio em linha, 7,7%, e a confiança do consumidor nos Estados Unidos, como eu já tinha falado também no início, apesar de ser uma expectativa de vir ali 100, veio acima, 102, mas ainda é considerado baixo, principalmente em relação à leitura anterior, que foi 104,3. Para o dia de hoje, nós vamos ter aí um calendário, um dia bastante cheio. Temos aqui no Brasil produção industrial. Vamos ter variação de empregos também nos Estados Unidos, o relatório ADP, PMI industrial nos Estados Unidos, oferta de empregos, aquele relatório JOLTS que a gente já conhece, estoques de petróleo, e aí a gente vem com a parte importante mais esperada do dia, a declaração do FONC às 15 horas aqui no Brasil. Balança comercial também sai às 15 e 15h30, entrevista coletiva do Jerome Powell, e às 18 horas, mas normalmente sai 18h30, 19 horas, sai a nossa taxa de juros por aqui. Mercado agora. Nós temos minério de ferro, já fechou em alta de 0,17, o petróleo Brent, mercado aberto nesse momento, alta de 1,21. Moedas emergentes, peso mexicano subindo 0,1, dólar, zarraço africano caindo 0,49, rublo subindo 0,49, lira turca caindo 0,19, dólar australiano caindo 0,05, dólar neozelandês caindo 0,11, DXY nesse momento em alta de 0,19. Bolsas na Ásia, nós tivemos no pregão que já está fechado, lógico, lá no Japão, em Tóquio, alta de 2,36, uma alta bastante robusta. Em Hong Kong nós tivemos o fechamento em queda de 0,09, o CSI 300 em Xangai queda também de 0,04. Na Europa, hoje, talvez um momento aí de realização, não sei, em função da alta dos últimos dias, mas começou o mês lá com Paris em queda de 0,07, Frankfurt caindo 0,06, Madrid queda de 0,17, Londres queda de 0,11, Eurostoxx queda de 0,19. Não vi nenhum dado de informação aqui que pudesse justificar essa queda da Europa nesse momento. Futuros americanos, Nasdaq em queda de 0,42, Dow Jones em queda de 0,38, S&P Futuros queda de 0,42, o EWZ, nosso ETFzinho de bolsa, deixa eu ver se eu já tenho dados de pré-abertura por lá, ainda não, só tem aqui o fechamento do after hour de ontem, então é isso. Mas é isso então, pessoal, agradeço a todos vocês aí que ficaram aqui no nosso vídeo acompanhando o nosso código de abertura. Lembrando, hoje o dia só termina lá bem no final do dia mesmo, por volta das 19 horas, né? Quando sai a nossa taxa de juros aqui. Então vamos ficar atento, depois disso aí você pode comemorar o seu quarto, aproveitar o seu feriado. Desejo a todos aí um bom descanso também no dia de amanhã. Nos vemos somente na sexta-feira, após o feriado. Um grande abraço, como eu digo sempre, é hora de entrar em ação.